Você já percebeu que na caminhada cristã nós vivemos muito entre o já e o ainda não? E isso atravessa toda a narrativa bíblica. O reino de Cristo, ele já se manifestou, já aconteceu, mas ainda não manifestou a glória e a plenitude total, a plenitude completa, o desfecho, a salvação, a volta de Jesus. Nós já fomos salvos, mas ainda vivemos aguardando a redenção final. Ou seja, nós cristãos é como se a gente vivesse nesse espaço onde tudo já está acontecendo, a nossa salvação já se consumou, só que ainda aguardamos vivendo a conclusão, a volta de Cristo. E a gente vive nesse espaço. E é nesse intervalo da nossa vida que nos pede muita fé, muita resistência, muita fortificação em Deus e a lenha constante no altar. E é justamente neste período de espera que a gente acaba tropeçando, porque nós queremos tudo de forma imediata, tudo de forma instantânea, porque nós somos seres humanos limitados, não temos a visão do todo, não somos Deus. E acaba que a gente acaba gerando ansiedade, estresse e todos esses sentimentos ruins que não pertencem a Deus. E através desses sentimentos, por nós sermos tão pequeninos e às vezes não estarmos tão ligados na presença de Deus, acabamos pecando, acabamos nos afastando de Deus e achando que Deus não está conosco e fazendo com que essa caminhada ainda pareça mais difícil do que já é para ser. Só que é nesse período de espera que Deus nos chama para que a gente confie e fortaleça a nossa fé nele. Porque nesse momento é que a gente precisa sustentar o invisível, aquilo que não é visível aos olhos, só é conhecido e entendido por Deus. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Porque Deus falou que nós não entenderíamos todas as coisas. Nós, através dos estudos, da sabedoria, da inteligência, nós poderíamos sim entender muitas coisas, mas tem coisas que ninguém jamais vai entender, só após a volta de Cristo. Olha o exemplo de Abraão. Abraão recebeu uma promessa do Senhor que a sua descendência seria incontável, infinita, maior que as estrelas do céu e a areia do mar, da praia. E ele continuou firme na fé, só que ele não viu a promessa se cumprir. Na verdade, ele viu só Isaac se cumprir na vida dele. Moisés, ele contemplou a terra prometida de longe, mas não chegou a pisar, não chegou a viver esse propósito, esse sonho. O já era real bastante para que eles continuassem, mas o ainda não exigia que eles continuassem como peregrinos na fé. E se a gente parar para pensar e refletir, na nossa vida também, assim, nós já recebemos livramentos, já experimentamos da graça do Senhor, já recebemos promessas do Senhor, mas ainda assim existem capítulos em nossas vidas que não foram revelados. Só que em meio a tudo isso entra o perigo da espera, porque enquanto a gente está esperando, a gente fica cansado, fica exausto, fica incrédulo, e é nesse momento que a gente começa a achar que Deus esqueceu da gente, que Deus esqueceu da promessa, que o Senhor não está mais conosco. Só que é justamente nesse espaço que Deus ele forja o nosso interior, que ele cria uma dependência dele, que ele nos cria resistência, que ele fortalece a nossa armadura. É nesse espaço que Deus gera dependência dentro do nosso coração. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele transforma esse ainda não em desespero e gera tantas coisas negativas ao redor vindo junto com essa espera. Só que Deus transforma toda essa espera, todo esse ainda não, em um laboratório de esperança para a nossa vida, fortificação da nossa alma, trabalha a nossa fé, nossa espera. E tem uma certeza nisso, o Espírito Santo, ele é o selo que garante que o autor não abandonou o enredo. Então o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração que essa espera vale a pena. A gente tem aquela intuição, aquela sensação, sabe, aquele direcionamento do Espírito Santo. Os que são chamados ouvem a voz do seu pastor, a ovelha ouve a voz do pastor. Então, toda a nossa vida ela é um enredo, ela é uma junção para que coisas, para que situações aconteçam na eternidade. Tudo isso aqui é só uma preparação, tudo está interligado, pessoas que entram na sua vida, situações difíceis que você passa, provações, tudo fora seu caráter, transforma a sua mente e faz com que você tenha uma mente para a eternidade. Isso para aqueles que são do Senhor, para aqueles que querem viver essa vida com Deus, receber a salvação, o perdão dos seus pecados e ser transformados, ser renovados, mudados. Porque quem está em Cristo muda a forma de pensar, muda a forma de falar, muda a forma de agir. Quem está em Cristo escolhe caminhar pela porta estreita e não é fácil. Quem está em Cristo não é fácil. Jesus falou que teríamos muitas aflições e que seria difícil, que muitos seriam julgados e até mortos por causa de Jesus. Então é sobre isso.
Deixei essa palavra aqui para você refletir e espero que você esteja gostando desses vídeos e que esteja alimentando a sua alma, tá bom?